70% dos casos que me procuram para aconselhamento são de pessoas muito magoadas, feridas, destroçadas por calúnias, difamações, falso testemunho, mentiras a respeito do seu caráter, a desonra da sua personalidade. E quando essas pessoas chegam até o irmão, meu abraço para você que nos acompanha aqui no canal Jesus no Barco. Você que vem conosco na Dose de Sabedoria. Nós já estamos há mais de um ano na internet, no YouTube. E isso é sinal da graça de Deus em nossas vidas, do apoio do Espírito Santo e do incentivo de vocês. Eu queria que você desse o seu joinha, que você se inscrevesse no canal, que você participasse conosco, porque nós somos uma família. Nós somos um grupo de oração virtual. Hoje eu quero dar uma palavrinha porque eu trabalho com aconselhamento, pregações e aconselhamento. 70% dos casos que me procuram para aconselhamento são de pessoas muito magoadas, feridas, destroçadas por calúnias, difamações, falso testemunho, mentiras a respeito do seu caráter, a desonra da sua personalidade. E quando essas pessoas chegam até o irmão Emanuel, lá na nossa casa-mãe, primeiro nós temos que ouvir o fato que aconteceu. E depois de orações, de outras vindas da pessoa até nós, não apenas eu, mas os consagrados e consagradas da nossa comunidade católica Mariana Cristo Domus, é hora de nós abrirmos o jogo para a pessoa. E o que é que eu chamo de abrir o jogo? Abrir o jogo é o seguinte: aquela pessoa que me difamou você, ou aquelas pessoas, que muitas vezes é um grupo, de pessoas, elas têm um passado, elas têm um presente e elas têm um futuro. Grave bem isso. Geralmente quem lhe difama já difamou outras pessoas. Quem fala coisas ruins a seu respeito já falou coisas ruins de outras pessoas. Está no cerne do caráter, está na carne. A pessoa fofoqueira geralmente é produto de uma família fofoqueira, de um pai e mãe levianos, de avós que corromperam o caráter e a personalidade do próximo. Muitas vezes essa questão de ser uma pessoa que fala mal dos outros é de família, é genético, é hereditário. Você precisa entender que aquela pessoa que falou mal de você, ela varre para debaixo do tapete da moral os seus pecados. Elas podem estar cometendo ou cometer coisas muito mais graves do que estão lhe acusando. Eu tenho essa experiência. Os meus perseguidores, os meus caluniadores, depois eu descobri, eram pessoas que tinham uma vida moral, desculpa a expressão, imunda. E estavam projetando o que são, o que tem dentro de si. Você que sofre por uma calúnia há 10 anos, me perdoe lhe dizer, é mais culpa sua do que a pessoa que caluniou. Porque você revive ao invés de perdoar. O perdão, eu já falei aqui, não é uma decisão do coração, é uma decisão da razão, é uma decisão da vontade. Eu posso perdoar uma pessoa e continuar magoada com ela. Eu posso perdoar uma pessoa e não querer a sua amizade. Eu posso perdoar uma pessoa e não voltar a falar com ela, mas ela está livre, digamos assim, do calabouço, do meu ódio, do meu ressentimento. De maneira que a pessoa que fala mal de você, que passa a informação, ela tem algo em sua vida escondido, que se for descoberto, passará por grande vexame social. Porque uma pessoa que está na graça de Deus, ela não faz isso com o próximo, você entende? Impossível. Uma pessoa que está na comunhão com Deus, ela pode até dizer o que pensa de você, mas sem desonrar sua personalidade. Uma pessoa que está na comunhão com a Santíssima Trindade, ela não tem essa disposição de acabar com a sua reputação a nível social. Por quê? Ela é habitada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Como? Que contradição seria essa, não é? Onde estaria o agir do Pai? Onde estaria o agir do Filho, do Espírito Santo? No temperamento, no caráter, na personalidade de uma pessoa que difama você. Então são pessoas do mal, imbuídas do mal e, me desculpe dizer, até conduzidas por Satanás. Não se impressione com quem fala mal de você. Essas pessoas que falam mal de você já destruíram muitas vidas antes da sua. É comum para elas. É um comportamento habitual. É uma maneira de ser. Sim, até constitui. Você sabe,
A minha mãe faleceu há 7 anos atrás. E teve um grupo que me perseguiu na paróquia que eu trabalhei. Vocês sabem o que eles fizeram? No dia do velório da minha mãe, há 7 anos atrás, um churrasco para 150 pessoas para comemorarem a morte da minha mãe. Pessoas do Encontro de Casais, da Renovação Carismática, pessoas de movimento de novas comunidades, de pastorais, de catequese. Um churrasco para 150 pessoas para comemorarem a morte da minha mãe. Vejam a que ponto chega a maldade. Você consegue imaginar um grupo, uma pastoral, um movimento católico se reunindo para fazer um churrasco para celebrar a morte da mãe de uma pessoa consagrada? Aí você vem me dizer que isso é evangelho? É o cumprimento da vontade de Deus? Deus quis que você passasse por isso? Não, amados. O que nós chamamos de Satanás, de demônio, é isso. Entendeu? O que nós chamamos de Lúcifer é isso. Pessoas capazes de fazerem um churrasco para celebrar a morte da mãe de alguém. Não importa que eu seja consagrado, qualquer pessoa. Então você imagina o que são como patrões, o que são como amigos de trabalho, o que são como familiares e o que são como paroquianos, diocesanos, como religiosos, como religiosas. Não é? Uma verdadeira peste na igreja. Então, quando falarem mal de você, dá uma paradinha na tua dor e olha para a pessoa que está te caluniando. Não tenha dúvida, ela é acostumada a fazer isso. Ela já destruiu muitas famílias, muitos casais, a vocação de muita gente, o bem-estar moral. Além de ser crime, você deve recorrer à justiça, se for o caso. Mas eu lhe diria, é bom você saber que quem lhe difama tem isso vindo da própria família muitas vezes. Quem lhe difama não está em Deus. E quem não está em Deus não é digno da nossa confiança. Reconheço o sofrimento, que eu passei por isso, mas não é bom pensar tanto nos inimigos. Gastamos muito tempo pensando em inimigos. Que tal a gente começar a pensar em quem nos ama, em quem nos defende, em quem promove a nossa honra e a nossa moral, em quem defende a nossa fé e o nosso testemunho? Já pensou que às vezes a gente pensa mais nos nossos inimigos do que em quem nos ama? A gente dá mais atenção a determinadas pessoas que nos perseguem do que quem está do nosso lado? Então limpar a alma, fazer uma varredura espiritual e tirar da nossa mente, do nosso coração, esses elementos que praticamente nasceram com isso e praticam isso porque são pessoas de má índole, de péssimo caráter, e às vezes isso vem de pai e mãe. Somente a graça de Deus. Então não sofra pelas calúnias. Você vai ver seus inimigos respondendo diante de Deus. Lá está o Salmo, 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda. Lá está também na passagem de Jeremias, ai daqueles que tocarem nos meus ungidos, nos meus consagrados. Não é que nós queiramos, eu já disse aqui, inimigo a gente entrega a justiça divina, não a misericórdia, a justiça divina, para que Deus possa agir na vida deles e eles aprendam de vez uma lição de não mais maltratar nenhum ser humano. Um grande abraço e as orações do irmão Emanuel, e olha lá, te inscreve no canal para receber sempre essas mensagens e essas pregações.